Você já parou pra pensar no que teria acontecido se Jurassic Park não fosse feito com monstros geneticamente modificados, mas sim com dinossauros reais? Será que o parque seria mais seguro? Ou será que a natureza teria criado assassinos ainda mais impiedosos do que vimos nos filmes? Bem pessoal, essa é a parte 2 desse vídeo. Se você não viu a parte 1, dá uma olhada no card que tá aparecendo aqui em cima na tela. Lá eu falei de outros dinossauros que não vão aparecer aqui hoje. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreva. Essa é a melhor forma de apoiar aqui o canal. Agora sim, bora imaginar se os dinossauros de Jurassic Park fossem substituídos por versões cientificamente acuradas. Vamos começar pelo ícone máximo do terror em Jurassic Park, os famigerados Velociraptors. A imagem que temos deles nos filmes é a de máquinas de matar perfeitas, inteligentes, rápidas, organizadas e absolutamente implacáveis. Mas será que o Velociraptor real, aquele que efetivamente habitou o nosso planeta, conseguiria causar o mesmo nível de caos? A resposta, meus amigos, é um bem óbvio não. E eu sei que eles na verdade eram para ser um denônico, mas aqui estamos analisando como realmente foram representados. Então, vamos aos fatos. O Velociraptor mongoliensis, a espécie mais conhecida, media cerca de 1,80 m de comprimento, mas a maior parte disso era a cauda e pesava em torno de 15 a 20 kg. Era equivalente a um cachorro de médio porte. Ele era sim um predador ágil, mas sua arma mais famosa, a garra em formato de foice do pé, media cerca de 6 a 7 centímetros, longe da lâmina mortal retratada nos filmes. E sim, ele era coberto de penas, um detalhe crucial que a franquia ignorou por ano. Agora vamos revisitar algumas das cenas mais icônicas sob essa nova ótica realista. A perseguição na cozinha. Os raptores do filme são altos o suficiente para espiar pela janela da porta e fortes o suficiente para arrombá-la, mas eles usaram inteligência e abriram como se fosse um ser humano. Na realidade eles seriam baixos demais para enxergar pela janela e mesmo que conseguissem entrar, não fariam grandes estragos. Tim, um garoto de uns 11 a 12 anos, poderia com um chute bem dado afastar um animal de 20 kg, mas ainda assim seria relativamente perigoso. A ameaça real estaria nas suas garras e dentes, capazes de causar ferimentos sérios, mas a probabilidade de uma morte instantânea seria quase impossível. A famosa cena onde Muldoon é emboscado pela Big One no filme, ela salta sobre ele e o derruba com certa facilidade. Na vida real, um adulto em forma como ele e com uma 12 daquela na mão, não só conseguiria se manter em pé, como provavelmente jogaria o animal para longe e daria um tiro bem dado no Velociraptor, a menos que o raptor acertasse um golpe de sorte com sua garra no pescoço ou em uma artéria importante. Mas a vantagem clara seria a do humano. Na batalha final do saguão, aqui a diferença se torna ainda mais gritante. Um dos raptores do filme enfrentou a Rex com uma ousadia mortal. Um Velociraptor real, diante de um animal mais de 50 vezes o seu peso, teria apenas uma reação: fugir. O T-Rex era um predador que os dinossauros de sua época genuinamente temiam, e o Velociraptor real não seria a exceção. Eles simplesmente não teriam coragem ou a estupidez de confrontar a rainha do parque. Já no segundo filme, a cena dos mercenários sendo caçados no matagal também seria bem diferente. Os raptores reais não teriam massa corporal suficiente para derrubar os homens armados e treinados. Eles poderiam causar ferimentos nas pernas, mas seriam rapidamente retaliados a tiros ou mesmo a golpes de coronhadas. A mínima ameaça deles seriam emboscadas em florestas fechadas, não em ataques frontais em campo aberto. Em resumo, os raptores de Jurassic Park são produtos da genialidade e da arrogância da engenharia genética da InGen, versões amplificadas, super inteligentes e letais de um animal que na realidade era um predador formidável para o seu tamanho, mas que não chegava nem perto do status de pesadelo absoluto. A natureza os fez ágeis especializados, o homem os transformaram em demônios, e nesse caso, a ficção foi sem dúvida muito mais assustadora e muito menos plausível do que a realidade. Agora vamos falar de um dinossauro que ganhou destaque nos livros, nos filmes e nas séries, o Carnotauro do universo de Jurassic World. Ao contrário da versão dos romances de Michael Crichton, que tinha a habilidade de se camuflar, o Carnotauro dos filmes é uma força bruta da natureza, e sua presença em Jurassic World, Reino Ameaçado e Acampamento Jurássico deixou isso bem claro. A primeira grande aparição acontece em Reino Ameaçado, quando o vulcão da Ilha Nublar entra em erupção, e em meio ao caos da correria dos dinossauros, o Carnotauro aparece do nada e acerta a girosfera onde estava os protagonistas, mas logo depois se distrai tentando atacar um Sinoceratops, uma cena que mostra seu comportamento agressivo e oportunista. Ele não é um predador paciente como um Velociraptor, mas um caçador impossível que avança de forma direta sobre sua presa. Depois de falhar, ele volta para os humanos, porém seu ataque é interrompido de forma brutal pela Rex, que o domina facilmente. Um lembrete de que por mais ameaçador que pareça, o Carnotauro ainda está abaixo dos gigantes do topo da cadeia alimentar. Mas é em Acampamento Jurássico que vemos muito
muito mais desse animal em ação. Lá o Carnotauro, apelidado pelos protagonistas de Touro, se torna uma verdadeira ameaça recorrente. Desde o primeiro encontro com os jovens campistas, ele demonstra inteligência territorial e persistência, perseguindo-os incansavelmente por quase toda a ilha. Mesmo ferido por uma explosão, ele sobrevive e retorna mais tarde com cicatrizes profundas, o que deixa sua aparência ainda mais intimidante. Touro não é apenas um monstro irracional, ele aprende com os confrontos, muda de estratégia e chega a emboscar suas presas com certa astúcia. Um comportamento que, embora não envolva camuflagem, mostra um nível de adaptação surpreendente para um predador. Agora imagine se o Carnotauro real ocupasse o lugar dessa criatura do cinema. Na vida real, o Carnotaurus sastrei foi um terópode de cerca de 8 a 9 metros de comprimento e até 2 toneladas, com um corpo leve, pernas longas e 2 chifres curvados acima dos olhos, um pouco menor que a versão que vimos em Jurassic World. Ele não teria o comportamento explosivo e quase cinematográfico do touro, mas seria um caçador eficiente em terrenos abertos, confiando na velocidade, já que possivelmente foi um dos terópodes mais rápidos que já existiram. Se trocássemos o Carnotauro de acampamento jurássico pelo da vida real, muita coisa mudaria. Por exemplo, nas perseguições pela floresta densa, o verdadeiro Carnotauro teria mais dificuldade de manobrar. Seu corpo era feito para correr em linha reta, não para fazer curvas rápidas entre as árvores. Mas em campo aberto, os campistas não teriam a menor chance. Um animal real correndo a mais de 50 km por hora alcançaria qualquer humano em poucos segundos, ainda mais crianças. Além disso, ele não rugiria antes do seu ataque, igual no filme. O verdadeiro Carnotauro talvez emitisse sons graves ou abafados, se é que ele vocalizava de fato. E quanto à sua aparência, nada de camuflagem. Fósseis mostram que sua pele era coberta por escamas espessas e pequenas protuberâncias ósseas, que lhe davam um visual mais áspero e resistente, quase como uma armadura natural. No fim das contas, o Carnotauro dos filmes é uma versão mais cinematográfica e teatral do Predador, impulsivo, agressivo e durão, um vilão visualmente marcante. Já o Carnotauro real seria mais eficiente, mais rápido e mais adaptado ao ambiente, um verdadeiro corredor do Cretáceo. Trocar um pelo outro mudaria completamente o tom das cenas. Em Rino Ameaçado, por exemplo, o real seria menos monstruoso, porém muito mais perigoso em termos práticos, sem rugidos exagerados, apenas a frieza natural de um caçador que atacava e matava por instinto. Em resumo, o Carnotauro dos filmes é um espetáculo. O da vida real seria a sobrevivência em sua forma mais pura, sem precisar de efeitos especiais para ser assustador. A representação do Quetzalcoatlus nos filmes da franquia Jurassic World é um exemplo perfeito de como o cinema frequentemente prioriza o efeito uau do que a precisão científica, e isso é bem legal, criando uma versão super poderosa desse já extraordinário animal pré-histórico. Vamos desmistificar duas de suas aparições mais marcantes, começando em Jurassic World Domínio, onde o Quetzal da Biosyn tem simplesmente 23 metros de envergadura. Pesaram a mão o tamanho desse animal, hein? Ele colide com um avião bimotor de transporte militar em pleno voo, causando danos absurdos à aeronave, consequentemente fazendo ela cair. Parece que ele rasga o aço da fuselagem como se fosse tesoura cortando papel. Na realidade, embora o Quetzalcoatlus fosse o maior animal voador que já existiu, ele tinha uma envergadura de asas de até 10 metros de comprimento. Sua estrutura corporal era adaptada para a leveza e eficiência no ar, não para o impacto. Seus ossos eram ocos e pneumáticos, semelhantes aos das aves modernas, projetados para minimizar o peso. Primeiro que ele nem conseguiria voar na mesma velocidade do avião e muito menos pousar nele em movimento. Uma colisão com um objeto sólido e pesado como esse seria catastrófica para o pterossauro, provavelmente resultando em fraturas graves nas asas, do pescoço ou mesmo em sua morte instantânea. Ele simplesmente não tinha robustez física para bater de frente e sair ileso, muito menos para destruir partes da fuselagem com tanta facilidade. Seu comportamento de voo provavelmente seria de evitar grandes obstáculos, não de enfrentá-los. Já em Jurassic World Recomeço, o mais novo da franquia, a cena em que o Quetzalcoatlus da Jane, bem menor que o da Biosyn, aparentando ter um tamanho bem mais próximo do que foi o animal real, ataca os humanos que estão em seu ninho para pegar a amostra do seu ovo. Ele acaba chegando mais cedo, é então que o personagem Leclerc tem a brilhante ideia de distrair o Quetzal jogando o martelo nele. Daí então ele persegue Leclerc na parede de uma montanha e quando a gente menos espera, ele aparece no topo, o engolindo inteiro. Pois é, isso é ainda mais distante da realidade. A anatomia do seu crânio e pescoço não era adequada para engolir presas grandes como o humano adulto. Seu bico longo e fino era uma ferramenta especializada, mas provavelmente usada para pescar em rios e lagos, capturando peixes e outros pequenos animais aquáticos ou terrestres. A abertura da sua mandíbula e a largura do seu esôfago não permitiria esse feito. Um ataque realista envolveria bicadas fortes e cortantes, capazes de causar ferimentos sérios. Daí sim, mas nunca uma ingestão completa de um ser humano
humano adulto. Essas liberdades criativas são compreensíveis no contexto do entretenimento, mas é importante destacar que o Quetzalcoatlus real já era suficientemente impressionante por seus próprios méritos, um gigante dos céus que dominou os ares do final do período Cretáceo, um feito ecológico e evolutivo que nenhum exagero cinematográfico precisa melhorar. A versão fílmica é um monstro de ação, já a versão real era uma maravilha da natureza. No fim das contas, os dinossauros reais eram impressionantes, mas as versões da InGen e da Biosyn, cheias de modificações, eram muito mais letais. Claro, a natureza tinha seus monstros, mas a ambição do homem criou algo ainda pior. Mas e aí, qual você acha que venceria? A evolução ou a engenharia genética? Deixa aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe, assim você fortalece demais o meu trabalho aqui na plataforma. Obrigado de verdade, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.